Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado para a gente falar do que está acontecendo no mercado da soja. Foi um encerramento negativo, mas para um dia de muita informação e muita interferência, muito ruído aí no mercado da soja principalmente. A gente acabou encerrando com quedas na faixa aí dos 11 pontos nos primeiros vencimentos e, obviamente, a gente quer entender se de alguma forma essas quedas de hoje já indicam ou já dão indícios aí de uma tendência para os preços em Chicago. Quem responde as perguntas para a gente hoje é Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural. Ronaldo Fernandes está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Um dia, como eu falei, de muita informação influenciando direta e indiretamente aí o mercado da soja, hein, Ronaldo? Bom dia, Alex. Boa tarde. Boa noite, dependendo da hora que o pessoal estiver assistindo também depois gravado, né? Hoje aconteceu de tudo, cara. Hoje foi um mercado difícil de explicar para a turma que estava ligando aqui, porque desde o feriado, foi um feriado prolongado, desde quinta-feira a gente tinha muitos dados importantes sendo divulgados. Na sexta-feira, que foi o feriado, os Estados Unidos e China divulgaram dados importantes que ficaram repercutindo até na segunda-feira, até ontem, e hoje o mercado amanhece cheio de novidades. Então, teve muita coisa mexendo com basicamente tudo, não só o setor do agronegócio, mas também o setor do mercado financeiro. E aí os investidores ficaram meio desconfiados e sem saber onde colocar grana, para onde investir, onde sair. Então, hoje a gente teve um mercado bastante duvidoso, cheio de informações, que não só hoje tende a ser um dia agitado, mas ao longo da semana a gente pode ter uma semana bastante tumultuada. E não só um movimento único de queda. Hoje a gente está vendo queda. Mas não me surpreenderia se a gente vesse nos próximos dias esse mesmo movimento de fortes oscilações também para cima, porque está uma semana bastante agitada e cheia de novos fatores, viu, Alex? Muito bem. Ô, Ronaldo, vamos tentar enumerar então que fatores foram esses que mexeram com o mercado de uma forma geral, né? O que você pontua como importante aí nessa influência de formação de preços? Ó, vamos começar pelo mais simples, a informação mais básica, que talvez o pessoal já até viu aí em outros lugares. Estão atribuindo muito a queda de Chicago hoje ao clima favorável. Você sabe que é sempre perto do fechamento ali do mercado, o NOAA, ele faz atualização dos mapas climáticos. E aí tem um desenho de um clima favorável tanto para plantio de milho quanto para plantio de soja. E aí o milho já estava caindo, a soja amanheceu em alta. Com essa atualização de mapa, muitos acreditaram que foi a razão de Chicago ter invertido para a queda, porque a soja ela começou a cair perto do fechamento mesmo. Coincidência ou não, eu não acredito que seja só esse o fator da queda da soja em Chicago. Mas eu não descarto também. Claro que o clima para os Estados Unidos agora é o fator de decisão para onde vão os preços, o que vai acontecer com a precificação. Mas olha só, Alex, para a gente enumerar de uma forma aqui rápida. A gente teve hoje 3 falas do FONC, dos membros ali do comitê do FED. Um falando que os juros têm que subir, o outro falando que os juros têm que cair, outro falando que os juros têm que se manter. São membros do mesmo comitê, cada um falando uma coisa. Como é que o mercado reagiu? O T10, os juros do Tesouro ali dos Estados Unidos de 10 anos, subiu forte. Então, normalmente, quando você tem o T10 subindo, você tem soja caindo. É normal. Então, a gente pode dizer que foi essa correlação também. Só que o dólar não subiu lá fora. O dólar até teve um dia negativo, repercutindo outras falas de membros do Fed. No Brasil, a gente já teve uma situação também bem importante. O dólar, e é um recado do Banco Central brasileiro, o dólar ontem chegou a superar os 5, foi até 5,5, podendo aí dar a entender que queria talvez engatar numa tendência de alta, e aí o Banco Central, ontem mesmo à noite, já anuncia que vai fazer leilões extraordinários. Ele costuma fazer ali 800 milhões na terça-feira, fala, vamos fazer 1 bilhão de venda de dólar. Não é para baixar o preço do dólar, é para não deixar ele subir. Porque se o Banco Central também fala, ó, nós vamos levar o dólar de volta para 4,90, eu vou baixar na régua aqui mesmo, eu vou colocar um volume extraordinário, muito alto, que eu vou levar o dólar para o nível que eu quero. Ele pode até conseguir levar o dólar para onde ele quer em um dia. Depois ele tem tanta fuga de capital, porque o investidor estrangeiro vai dizer, esse país não é sério, eles não deixam o dólar flutuar livremente. E a fuga de capital acaba
fazendo o efeito contrário, faz o dólar subir. Então, toda vez que a gente ouve falar de leilão do Banco Central, sempre é muito cauteloso, sempre é um volume que não vai fazer com que os preços caiam vertiginosamente. É só para conter a alta. Porque se você tem um volume muito extraordinário, em vez de você fazer com que o dólar caia, você pode ter um efeito contrário. Você pode ter fuga de capital e o dólar subir. Então hoje a gente também teve leilão no Brasil para não deixar o dólar subir. É até engraçado a gente ver o dólar praticamente zerado na oscilação. É raro você ver o dólar ter esse movimento de zero. E aí, para te devolver e finalizar, a gente teve o setor energético também movimentando bastante. O petróleo subiu muito hoje. Primeiro que amanhã tem reunião da OPEP, e aí o mercado já fica ali tentando antecipar alguma coisa de que possa haver um possível corte na produção da OPEP, é uma reunião virtual. E a gente teve ataques de drones na Rússia, a gente teve aquele ataque de Israel no prédio da Síria, e aí Israel ataca duas nações com um único ataque, né? Ele ataca um prédio do consulado iraniano que fica na Síria, e ali morrem pessoas importantes da política e do exército do Irã. E aí o mercado acredita que o Irã vai responder e vai haver escalada, e a gente já sabe que o Irã controla ali o canal de Hormuz, onde passa cerca de 30% de todo o petróleo mundial. Então a gente tem a situação geopolítica impactando bastante no preço do petróleo, ativa o modo aversão a risco, o ouro sobe, as commodities caem. A gente tem as falas do Fed, que faz com que os juros dos Estados Unidos, o T10 suba, Chicago cai, e a gente tem o clima, que agora tem mostrado um desenho favorável para a evolução de plantio. Nada disso, Alex, a não ser o clima, nos dá a entender que é uma situação de tendência firmada e fixa e estabelecida. Não, são reações do mercado aos fatores que estão acontecendo nesse dia. Agora, o clima, sim. O clima ele é um fator de tendência que pode colocar aí uma queda, caso ele sempre fique favorável. Mas a gente sabe que clima tem oscilação igual bolsa. Hoje os mapas mostram que está bem, amanhã já traz uma seca e a gente vai ter que acompanhar as atualizações todos os dias, Alex. Muito bem. Bom, o mercado ficou maluco hoje, enfim, com tanta informação como você bem colocou e bem pontuou aí. A gente viu petróleo subindo, a gente viu o próprio óleo subindo e nada adiantou para a soja, no final das contas, que acabou encerrando aí com queda aí em torno de 11 pontos nos principais vencimentos. Com a queda de hoje, Ronaldo, a gente rompe aí, graficamente falando, um ponto importante ali, se eu não me engano, é a média móvel dos últimos 20 dias, alguma coisa assim. Isso marca uma tendência para o mercado ou o mercado ainda depende de outros fundamentos aí para se posicionar melhor? É importante, é simbólico, porque quando você olha a análise gráfica, é interessante a gente falar isso aqui para a nossa audiência, quando você trabalha com investimentos, você é um investidor do mercado financeiro, você vive só por poder olhar o gráfico e apostar no que o gráfico informa. Tudo que se tem gráfico, você consegue usar ali suas ferramentas de análise. Você joga as médias móveis, Fibonacci, resistência, você tem ali uma série de ferramentas e de indicadores que você aplica no gráfico e ele vai mostrar para você qual que é o preço-alvo. É assim que todos os grafistas trabalham. Quando você está falando de commodities, o gráfico ele é extremamente importante porque ele aponta para você um caminho. Só que ele é assertivo em momentos que o fundamento está calado. O que é isso, fundamento está calado? Quando não tem um relatório de oferta e demanda, tudo que é prático, tudo que é no mundo real é fundamento. Então, oferta e demanda é fundamento, é do mundo real. Clima é fundamento, é do mundo real. E o gráfico ele tende a ignorar os fundamentos, ele não sabe fazer a leitura de fundamento, ele faz a leitura dos preços que já aconteceram. Então, quando você olha na leitura gráfica, a gente tinha uma tendência de Chicago ter altas, e a gente falava isso quando Chicago estava lá nos seus 11,5, 11,4, e ele teve esse movimento de alta, o gráfico acertou. Chegou a 12, superou um pouquinho 12, depois o gráfico mostrava uma lateralização, lateralizou, ficou perto sempre desses 12. Hoje, ele ainda está muito próximo de 12. Só que o gráfico ele mudou a sua tendência. Ele já sugere uma queda, já sugere vir perto de 11,5, talvez até um pouquinho abaixo disso daí. Mas ainda não mostra uma queda drástica. Agora, isso é a leitura gráfica. Olhando para o fundamento, o que vai impactar em Chicago, antes de qualquer coisa, no curto prazo,
São as atualizações que a gente vai ter do FDA toda segunda-feira. Primeiro, atualização do NOAA, os mapas climáticos dos Estados Unidos, do modelo americano. A gente sabe que sempre tem uma divergência modelo americano e modelo europeu, mas Chicago costuma precificar sempre o modelo americano. E aí, todo dia a gente vai ter atualização de mapa climático, e isso vai fazer preço para Chicago, e a gente vai ter todas as segundas-feiras evolução de plantio, e depois começa a acompanhar aquela sequência de qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Então, agora, no curto prazo, olhando para Chicago, Alex, qualquer tendência que alguém falasse, vai cair, vai subir, é chute. O que o mercado está tentando antecipar? E aí, isso sim pode-se dizer que é uma pequena tendência. O mercado sempre tenta antecipar o melhor dos mundos. Então, o mercado vai tentar colocar na conta um clima favorável, uma área de 86 milhões de acres, pelo menos, de soja, e tentar colocar isso na conta. O que seria essa conta? Algo abaixo de 11. É provavelmente isso que o mercado vai tentar precificar. O melhor dos mundos para a produção dos Estados Unidos. E aí, antes de concluir, só colocar um paralelo, não quer dizer que queda em Chicago é queda para o preço aqui no Brasil, porque a gente vem falando há várias semanas aqui que o prêmio vai ser responsável pela correção das quedas em Chicago. Sempre que Chicago cai bastante, a gente vê o prêmio respondendo muito rápido. E há momentos que isso não acontece, que o prêmio demora a responder. Então, essa resposta rápida do prêmio já tem mostrado para nós que o prêmio não vai deixar o preço do Brasil vir mais para baixo e pode dar uma sustentação para a gente. Agora, Chicago vai sentir na veia as atualizações climáticas e a evolução da qualidade, a evolução do clima. E a gente sabe que todo ano, no meio ali do desenvolvimento da safra, aparece um problema. Em 2019 foi por causa de excesso de água, choveu demais, problema de quebra porque tem muita chuva. A gente teve 21, 22 porque teve secas, e aí depois na hora da colheita viu que a quebra não foi tão severa. Então todo ano o desenvolvimento de safra é sempre especulativo e vai ser agora aquele eletrocardiograma. Gráfico em época de plantio é eletrocardiograma, não tem uma tendência definida antes da gente pelo menos concluir o plantio, Alex. Então, de novo, o mercado vai tentar antecipar o melhor dos mundos, mas é até bom que ele faça isso agora, coloque na conta uma produção cheia, porque qualquer problema que for colocando, ele vai corrigindo e vai levando os preços para cima de volta. Bom, então nós temos uma tendência de tendência, né, Ronaldo? É preciso a confirmação dos gráficos ainda, dos mapas climáticos aí, para que esse bom andamento da safra se concretize e, enfim, o mercado reaja negativamente em relação aos preços. Agora, você falou uma coisa importante aí, que uma coisa é Chicago, outra coisa é Brasil. E que no Brasil o movimento pode ser diferente por conta dos prêmios. Por quê? O que diferente está acontecendo aqui no Brasil que justificaria, por exemplo, uma reação dos prêmios? Em que momento nós estamos aqui no Brasil para que os prêmios possam fazer essa compensação, digamos, das perdas em Chicago? Primeiro que a gente já está enxugando as nossas ofertas. O produtor que precisava pagar a conta até pagar final de março, final de abril, já veio para o mercado ou com soja ou com milho. A gente tem muito menos ofertas a partir de agora. Tem um problema que é preocupante, que é o nosso quadro de exportação ser bem menor esse ano. De fato vai ser, isso já está meio que colocado na conta, mas eu acredito que mesmo assim o prêmio vai ter que fazer essa recompensação de forma que a gente já está vendo. A gente tinha prêmio há dois meses atrás a menos 70, a menos 80. A gente está falando de abril ainda com prêmio de menos 40. Mas abril ele vira só simbólico para você fazer média de banco de dados. Porque a gente já não vai fazer mais venda para embarque em abril. Não dá nem mais tempo, a não ser que seja alguma coisa para completar volume. E mesmo assim isso não é o grande volume do mercado. Para completar navio, isso não é o grande volume do mercado. Quando você olha para prêmio de maio, já está menos 25. Ainda é negativo, mas com essa queda de Chicago hoje, a gente pode esperar que nessa semana talvez a gente vai ter, sem dúvida, uma melhora, mas talvez dessa para a próxima semana, maio já pode ficar positivo, maio e junho já podem ficar positivo, junho está menos 15. Todos esses meses eles estavam a menos 70, menos 60, alguns meses atrás, e eles já estão beirando ali o positivo. Então, essa resposta mais rápida do prêmio, ela indica para a gente que não vai deixar Chicago defasado muito tempo. Por que eu estou dizendo isso, Alex? Porque é normal a gente ver Chicago caindo, Chicago subindo e o prêmio demorando a responder.
como a gente está num período que ainda tem apetite internacional, a gente ainda está vendo o comprador internacional fazendo seus embarques, vem reduzindo a intenção de compra, mas muito volume já foi embarcado lá atrás, essa compensação ela está sendo feita mais rápida. E aí, pelo menos, a gente não tem a previsão de grandes altas para o segundo semestre. A gente nunca falou e sempre falou aqui que se o carrego, a conta de carrego ficasse mais de R$ 10, mais de R$ 12, a gente falava que não valeria a pena segurar, mas abaixo disso talvez valeria. A gente nunca tem a previsão de uma alta expressiva, de R$ 10 a saca, R$ 15 a saca, mas é certo dizer que a gente tem uma sustentação para os preços, de que o risco de queda a partir de agora ele é mais mitigado. Agora, isso olhando para a safra, para a temporada de segundo semestre. Olhando para 2025, a gente tinha uma preocupação com a queda dos custos, os custos caindo. Por que eu falo preocupação? Porque à medida que os custos vão reduzindo, o mercado comprador ele vai colocando mais pressão de queda para os preços. Então, o que a gente enxergava para 2025 era preços de soja abaixo de 100. E aí talvez seria interessante olhar alguma venda, não 100%, obviamente, mas tentar alguma trava para 2025 já tentar a venda agora. Bom, esse cenário de demanda para 2025, ele está ganhando novos corpos e novos fatores, que é o mercado de energia limpa. Tudo vai depender de como vai se desenvolver a campanha dos Estados Unidos esse ano. Por quê? Porque o governo Biden investiu muito em aposta de energia renovável, descarbonização, subsídio para a energia verde. E a soja é a grande bola da vez. Então, ontem a gente teve a aprovação no estado de Illinois, mudando ali para B14, que é 14% a mistura de biodiesel no diesel. Tem uma proposta de aumento para B20, de 20% de biodiesel no diesel. Só isso daí vai ter um impacto de 2 milhões de toneladas a mais no consumo interno dos Estados Unidos, e a gente está falando só do estado de Illinois. A gente tem projeto de pelo menos 20 novas plantas de esmagamento entrando e começando a ser instalado nos Estados Unidos no final desse ano para 2025, porque não só o biodiesel, mas a gente tem o diesel verde. O diesel verde é quimicamente idêntico ao diesel de petróleo, só que menos poluente. Então ele não vai ter problema ali na função das máquinas, de tudo que vai diesel, e ele tem uma emissão poluente menor. Em paralelo a isso, o óleo de palma ele é estritamente proibido no uso de biocombustível nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos acreditam que para produzir óleo de palma tem um desmatamento muito grande. E o óleo de soja, a soja já tem uma área definida ali, não desmata para poder plantar mais soja. A soja, na verdade, ela fica competindo com o milho. E aí, como o óleo de palma ele é proibido para biodiesel, está se comprando muito óleo de palma nos Estados Unidos para consumo humano, para rações, e usando o óleo de soja estritamente para biodiesel. Então, para 2025, a gente entra numa nova era de o produtor americano sendo incentivado a migrar a área de milho para a área de soja. E a gente pode estar, Alex, para eu te devolver, no momento histórico agora. Essa pode ser uma das últimas safras, não vou dizer que é a última, mas pode ser uma das últimas safras que o produtor americano vai optar por maior área de milho do que área de soja. Ele pode fazer o que a gente fez no Brasil. O Brasil produz mais soja do que milho. E o produtor americano pode estar indo nessa linha, porque a gente sempre falava energia renovável vai ter um impacto lá na frente. Agora, esse impacto ele já chegou. No final de 2024 para 2025, a gente já vai ser impactado pelas políticas de energia renovável. E isso é positivo para a soja, porque o biocombustível, o diesel verde, a soja entrega tudo isso, mas isso pode ser problema para o milho, porque o etanol ele é ameaçado, é uma energia limpa, é sustentável, mas é ameaçado pelo aumento dos carros elétricos. Aqui no Brasil, a gente está começando ainda a falar de carro elétrico, o BYD está tomando o corpo, e todo mundo que eu conheço fala que conhece alguém que tem o BYD, então a indústria de carro elétrico ela ainda é nova e ainda vai ganhar corpo aqui no Brasil, mas lá fora ela já é grande. E tem grande aderência nos Estados Unidos, tem grande aderência na China, e à medida que se aumenta o consumo de carro elétrico, isso impacta um pouco na produção de etanol. Então, para o milho, o aumento de energia limpa, de novo, eu sei que etanol é energia limpa, mas o carro elétrico não vai nada, não estou falando de carro híbrido, estou falando de carro 100% elétrico. E isso era uma coisa que a gente sempre achava no futuro e já está chegando a impactar.
tende a ser positivo para a soja e tende a ser negativo para o milho. Então, isso é um reflexo que a gente pode ver no final desse ano para 2025, Alex. É, é interessante essa sua análise para longo prazo, porque também muda o perfil de consumo da própria soja, né, Ronaldo? Hoje a gente tem o esmagamento da soja focado principalmente na alimentação. E com essa transição a gente vai ter as energias também, ou a energia, tomando uma boa parte desse consumo de soja, então. A gente vê isso já acontecer com o milho, né? Cerca de 50%. Não é 50% redondo, não. Mas próximo de 50% do consumo interno dos Estados Unidos é para etanol, é para energia. E os outros 50% ali vai para a ração. A soja ainda está tomando essa proporção. E um problema da soja hoje é que o produtor americano ele ainda prefere muito milho. Só que essa produção de etanol também acaba criando muito DDG e vai ali nessa composição. Mas a gente acredita que esse movimento de migração, ele também vai ser muito impactado pelas eleições desse ano. A eleição agora em novembro dos Estados Unidos, e quem investiu muito nessa política foi o governo Biden. Eu confesso que é uma incógnita se o governo Trump vai parar com esses projetos, se ele vai avançar, mas eu acho difícil ele finalizar, parar 100% com isso daí, porque não é só uma política, uma campanha ideológica, é a economia que está girando em torno disso, o que já foi gasto em torno disso, e as empresas que estão construindo e investindo nisso. Então, quem está investindo são as grandes três, que estão lá nos Estados Unidos. Então, acaba que criou-se também um lobby empresarial muito grande em torno disso. Então, eu acredito que mesmo que o Trump volte para a Casa Branca, essas políticas elas não vão ser brecadas. Elas podem não ganhar tanta notoriedade, a mídia pode falar um pouco menos, mas eu acredito que ainda vai avançar porque é o próprio agronegócio americano que está investindo nisso daí. E a gente tem uma campanha de transição energética, mesmo antes do Biden, até mesmo com Trump, a descarbonização, essa onda de sustentabilidade que ela só veio ganhando força nos últimos anos, só que a gente não viu os impactos disso muito palpáveis, sempre era uma conversa muito abstrata, era uma conversa ideológica, agora não, agora já é uma conversa de análise de mercado, que realmente pode impactar nos próximos anos. E aí a gente pode ver esse momento histórico, vendo a transição do produtor americano. 86 milhões de acres não é a maior área de soja, mas o produtor sempre ele planta soja ou milho por vários fatores, não é só a questão de preço, tem muito a questão climática. Mas agora a gente está vendo, de fato, um incentivo para o produtor migrar para a soja e reduzindo a área de milho lá nos Estados Unidos, Alex. Muito bem, interessante essa análise. Agora, desculpa, só para frisar, para não deixar confusão em quem está acompanhando a gente. Não estou dizendo que isso vai acontecer esse ano. 2024, o produtor ele vai possivelmente mirar essa área do USDA de 90 milhões de acres de milho e 86 para a soja. Mas o que vai definir essa área de 24 não é nem o preço da soja, não é nem o custo da soja, mas é a janela. O que o clima permite ele colocar é o que ele vai colocar. A gente já falou disso aqui outras vezes. Aqui no Brasil, quando está se fazendo safra-verão, não é tão fácil o produtor falar, vou fazer soja, vou fazer milho. Ele se prepara para fazer uma coisa, ele não consegue migrar, mudar de ideia da hora para outra. Lá nos Estados Unidos, meio que já existe uma infraestrutura para oferecer para o produtor essa possibilidade de troca. Aqui eu queria colocar milho, mas a janela não me permitiu, eu vou ter que colocar soja, ou o contrário. Então lá ele não é tão simples, mas é mais fácil do que aqui. Então esse ano, o que vai permitir o produtor plantar soja ou milho na área dele é a janela climática. Está muito favorável para o milho hoje. Então pode ser que essa safra a gente até veja ele plantar mais de 90 milhões de acres de milho e menos desses 86 para a soja. Então essa leitura que eu estou fazendo é para os próximos anos, para a safra de 2025. Mas por que eu estou falando de algo tão longe? Porque caso de fato seja esse o caminho a ser percorrido, isso não vai ser precificado lá em setembro de 2025. Começa a colocar isso na conta agora no final de 2024. Por isso que a gente antecipa essa conversa, Alex. Muito bom. Então, a gente fez uma linha do tempo aí. Vamos agora pontuar direitinho cada momento aí.
No curtíssimo prazo, então, o que a gente tem é o estabelecimento do preço da soja em Chicago a partir dos mapas climáticos do clima lá nos Estados Unidos, certo? Certo, o desenho do gráfico ainda mostra essa inversão para queda, sobretudo por causa desse movimento que a gente teve hoje, e é interessante uma coisa de mercado financeiro, para quem trabalha com bolsa. Quando você vê o ativo invertendo perto do fechamento, normalmente é porque tem algo ali já orquestrado, combinado de fundo, de grandes bancos, que entram porque, quando é tendência, é o dia inteiro. Por exemplo, a gente viu o milho caindo hoje cerca de 2% quase que o dia todo. Primeiro, porque o trigo está caindo bastante por causa das ofertas da Rússia. A Arábia Saudita foi embarcar ali no Mar Negro mais de 700 mil toneladas de trigo, mostrando que o trigo russo ainda é muito barato, que o Mar Negro está podendo embarcar, que a guerra não está empacando ali a logística. Segundo, e talvez mais importante e muito pesado para Chicago, a China anunciar aí pediu, né, solicitou para que todo mundo que tem milho para entregar dá uma paralisada. Ó, se tem milho para entregar em qualquer agência alfandegária da China, dá uma parada. Porque o preço do milho na Bolsa de Dalian atingiu aí os seus menores níveis dos últimos 3 anos. Então, o milho do produtor chinês está muito barato. Então, a China está colocando, pensando até em taxar a importação de milho. Olha só essa notícia que a gente teve no mercado hoje. A China ela liberou uma cota de cerca de 7 milhões de toneladas de taxação de 1%, mas o que passar desses 7 milhões de toneladas, ela pode querer taxar até 65% do valor do milho que ela vai comprar. Para que isso? Para poder dar uma regulada no seu próprio mercado interno, para que o produtor local, que vai começar o plantio agora, ele seja incentivado a plantar, porque o preço do milho está muito barato lá na China. Então a China limita o recebimento de embarque de milho e pode colocar taxação nos preços e cota para volumes de importação. Muito impactante para mim. E a gente viu o Chicago responder. O trigo já estava caindo por causa dessa situação do próprio trigo. Aí o milho em Chicago cai bastante, mais de 2% de queda para os primeiros contratos, mais de 1% de queda para os próximos contratos. Então a gente vê fundamento. Para a soja, era movimento de alta. E aí no fechamento a gente vê o mercado invertendo. Então isso tende a nos dizer que o mercado também está olhando algo mais futuro, não é nada pontual. E aí tem essa questão do clima que você está falando também, né? Muito bem. Agora, a diferença é o que pode acontecer no Brasil por conta aí de uma correção feita pelos prêmios, por conta de uma redução gradual de oferta daqui até lá o segundo semestre. Ou seja, a gente tem uma compensação dos preços em reais ou só como é que fala, uma equiparação aí para não deixar o preço cair? Agora a gente teve um movimento de alta na soja recentemente, tanto por Chicago, que chegou acima dos 12, o dólar agora voltando para 5 já dá uma sustentada. Ah, e o prêmio também veio melhorando e já jogou um pouquinho a soja para cima. A gente já fala ali no Porto a 126, 127. O alvo da soja, falando de preço Porto, era na casa de 130, acabou que não chegou para níveis spot. A gente teve 130 no Porto, mas com pagamentos mais longos, mais para frente. Para pagamentos curtos, ainda não chegou a atingir esse preço. A gente imagina que pode ser que no Porto busque ainda esse 130, Alex. Só que uma coisa é o produtor, vou dizer de novo o que a gente sempre tem repetido aqui, se o produtor vale o risco de carregar essa soja até lá na frente, sabendo que ela também tem uma alta limitada. Então a gente falou, o produtor que tem uma conta de carrego acima de R$ 10, talvez não seja interessante para ele segurar essa soja. Um outro ponto que a gente tem observado é que essa soja, que foi plantada em períodos muito distintos, uma colheita muito espaçada, a gente agora está praticamente no início da colheita no sul, já finalizando o centro-oeste em quase sua totalidade, mas Rio Grande do Sul ainda ali com cerca de 15, 16% de área colhida. Essa soja armazenada esse ano ela não foi tão saudável. Então, não necessariamente é uma soja que aguenta tanto carrego. Claro, a depender cada um faz a sua armazenagem, cada estado, região tem um tipo de armazenagem. Por exemplo, em Goiás é muito comum você ver soja em silo bolsa, Mato Grosso já não é tanto. Mas a gente tem visto que muitos produtores têm optado por ofertar a soja agora porque
tem um risco na qualidade dessa soja guardada por muito tempo, porque não foi uma soja tão saudável. Então, eu acho que vale a pena chamar o produtor para essa reflexão, se ele acredita que vale correr o risco de guardar e esperar esses 130 ali no porto, que não está tão distante hoje. Talvez ele consiga ali na negociação se aproximar um pouco, não atingir a esse valor. Quando eu falo 130 no porto, é só tirar o frete aí para a sua região para saber que preço chegaria para você. Hoje não está nesse 130, mas está próximo. Então talvez valha a pena ele tentar negociar agora e não correr o risco desse carrego. Mas, de toda forma, a gente enxerga as ofertas sendo reduzidas e aí o preço fica mais sustentável. E aí o prêmio, continuamente, com certeza, ele vai continuar nessa tendência de alta, Alex. O Geraldo Matos está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube e o Geraldo pergunta se já podemos ter uma expectativa para o relatório de oferta e demanda da semana que vem. Uma confirmação de ampliação diária? Para a soja, a gente tem esse problema do que o SDA criou para o Brasil, né, que a gente já falou aqui várias vezes. Ele não reduziu a produção, mas o mercado não entendeu no que não foi nem a produção, que o Brasil tem uma grande oferta. Ele mostrou uma grande demanda. Aquele volume de 103 milhões de toneladas, porque a gente sabe que a soja no Brasil, eles não contam igual, não é o ano, aqui quando você pega a Conab é de janeiro a dezembro. Para o SDA, não. Ele vai ali de outubro a setembro. Mas mesmo 103 milhões de toneladas de outubro a setembro, era mais ou menos se eles estivessem falando que o Brasil ia exportar 97 milhões de toneladas no ano corrente. Então, o que o mercado entendeu é que o FDA informou que o Brasil tem uma grande demanda. Ele tem que entregar muita soja porque tem a demanda ali olhando para o Brasil. E a gente não sabe como é que o FDA vai corrigir isso daí, porque tem uma pressão para que eles reduzam a produção brasileira. Eles não sei se eles tiverem que reduzir, vai ser aquela conta que o papel aceita tudo. Vai reduzir a oferta para reduzir também as exportações. Não dá para prever. Agora, o milho, a gente já tem uma previsão, né? O Adido lançou ontem do Brasil aqui, lançou ontem a previsão de corte. A gente estava falando em 124 milhões de toneladas, agora tem-se uma previsão de 122 milhões de toneladas. Eu acho um corte muito severo. Vai se falar de uma safra que ainda está sendo plantada, que está finalizando o plantio, né? A gente já finalizou essa semana, mas que ainda está em desenvolvimento. O clima vai mandar bastante sobre a produtividade do milho para esse ano. E aí a gente teve 122 milhões de toneladas para essa safra e uma projeção de 129 para a safra de 25. É isso que dá para a gente esperar. Então o relatório ele tende a ser positivo para o milho brasileiro, mas não acredito ainda que vai fazer pressão de movimento para segundo semestre, porque não importa o que vai vir de relatório, o que vai vir de produção do SDA. O que importa é o que vai vir de exportação, porque a gente está vendo a China limitar suas importações de milho, e isso com certeza vai impactar nos preços da Argentina, Estados Unidos e Brasil. Então não é nem a produção que é o grande ponto do relatório do SDA em abril agora, nessas próximas semanas. É o que vai vir de expectativa de exportação para o milho brasileiro, que é o que vai pegar. Muito bem. Rizilino, pergunta se a tendência da soja seria se aproximar dos 12. Você explicou que se tiver uma condição climática favorável, é ao contrário, né, Ronaldo? Agora não tem tendência definida. Agora, em época de plantio e desenvolvimento, o clima faz o gráfico ficar igual eletrocardiograma. Vai subir num dia, vai cair no outro. Não tem tendência definida ainda enquanto você está falando de desenvolvimento de safra. O que todo dia a gente tem atualização climática, o NOAA solta ali no finalzinho da tarde, perto do fechamento. Então o mercado vai ficar precificando isso daí. E toda segunda-feira a gente tem atualização de evolução de plantio lá dos Estados Unidos, depois começa a qualidade das lavouras. É isso aí que vai precificar. A tendência que o gráfico sugere hoje é não se aproximar de volta nos 12, é continuar em queda. Mas essa é a leitura do gráfico. O fundamento, quem vai mandar é o clima agora. Eu particularmente acredito que o mercado vai tentar antecipar o melhor dos mundos, pode tentar levar a soja para baixo de 11, mas qualquer problema climático volta a subir de novo, então não é tendência definida agora. Muito bom. E ao contrário da soja brasileira, né, que a gente está falando de um preço estável. Agora para Chicago
uma tendência de queda, a depender do que for concretizado do clima. O prêmio corrigindo aqui no Brasil. Muito E o bom, prêmio corrigindo aqui. muito bom. Agora um ponto, Alex, que é importante o produtor também entender, que o produtor que acompanha os agrícolas sabe bem que o preço de soja é um tripé. Chicago, milho e dólar, né? E hoje a gente teve um recado importante do Banco Central, dizendo, ó, quem tem expectativa de dólar acima de 5 esquece, porque o Banco Central vai entrar limitando a qualquer alta do dólar. Agora, uma coisa é que o Banco Central quer, a outra coisa é como o mercado vai responder a isso, porque se ele entra com muito volume, vira tiro no pé, porque aí o investidor internacional, o estrangeiro, olha para o Brasil e fala, peraí, eu não vou pôr dinheiro ali não, porque eles levam o câmbio para onde eles querem. E fuga de capital faz com que o dólar suba. Então, a gente tem que ver como é que o mercado responde a isso. Mas o recado do Banco Central é, 5 é o meu teto, eu não deixo o dólar vir acima de 5. O que ele vier acima de 5, eles entram fazendo leilão, e não é que derruba o preço, é que não deixa ele subir. E a gente viu isso acontecer hoje. O Banco Central anunciou leilão extraordinário e cravou o preço do dólar ali no 5,05, exatamente o que fechou ontem. Então, quem tem expectativa de dólar acima de 5, o recado do Banco Central é que não tenha muita esperança não que o Brasil vai entrar para controlar. Então, é Chicago podendo vir para queda, o dólar meio que 5, mas que não é um dólar ruim, R$ 5 pelo histórico é um dólar bom, e aí a expectativa fica no acompanhamento diário do prêmio. Muito bom. Bom, como eu ia dizendo, pessoal do YouTube, meu muito obrigado pela participação. Não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Temos a meta de atingir aí os 100 mil inscritos. Estamos nos aproximando dela. Nos ajude aí a divulgar essa meta e nos ajudar a chegar nos 100 mil inscritos. Também deixe seu like, enfim, isso nos ajuda a distribuir melhor as informações. Ao Ronaldo Fernandes, meu muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui e dividir com a gente tudo que ele viu no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago hoje. E não foi pouca coisa pelo que você ouviu aí do Ronaldo contando. Enfim, Ronaldo, meu caro, muito obrigado e volte sempre. Obrigado, Alex. Deixa eu terminar com um pedido, igual filho cego, como costuma dizer aqui em Goiás, está pedindo mais que filho cego no sinal. Seguir a gente lá no Instagram. A gente tem alguns informativos que a gente lança por lá. Pode bater papo com a gente por lá também, que a gente responde. Royal.rural. Aí já a gente agradece bastante. Legal. Fica aí o convite para você também acompanhar a Royal Rural pelas redes sociais. Ronaldo Fernandes tem a participação dele também lá fazendo as suas apresentações, enfim, respondendo as perguntas aí dos internautas. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Alex. Um abração, cara. Tá aí a avaliação, a análise do Ronaldo Fernandes num dia esquisito aí para o mercado, que acabou encerrando com quedas para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas até importantes, na casa aí de 11 pontos nos primeiros vencimentos. Vamos ver como encerraram as negociações e como ficaram os preços lá em Chicago? De olho na tela, vamos ver. Para maio, 11 dólares e 74 centes por bushel, perda de 11 pontos mais 75. A mesma perda para julho, que fechou a 11,87. Agosto, também fechando nesse nível, 11 dólares e 87 centes por bushel, queda de 11 pontos. E o setembro, 11 dólares e 74 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 75. Vamos ver o milho, como o milho encerrou nessa terça-feira, maio 4 dólares e 26 centes por bushel, queda de 9 pontos. Julho 4,41, perdendo 8 pontos mais 25. Setembro 4 dólares e 52 centes por bushel, recuando 8 pontos. Dezembro 4,68, queda de 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrando também no vermelho, maio 5,45, queda de 11 pontos mais 75, julho 5,61, queda de 11 pontos, setembro 5,79, recuando 9 pontos mais 25, dezembro caindo quase 7 pontos, fechando a 6 dólares e 3 centes por bushel. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.